Fala, investidor! Pessoal, quanto que a Alupar poderá pagar de dividendos em 2023 de acordo com a nova política de dividendos aprovada em novembro de 2022? Bom, nesse vídeo a gente vai tentar entender por que existem tantas recomendações de compra em cima desse ativo. Então a gente está falando aqui de 14 recomendações de compra com preço-alvo acima dos R$30. Então a gente está falando aqui de BTG Pactual, Credit Suisse, Itaú BBA, JP Morgan, Santander. Então são vários analistas cobrindo a ação e apontando que ela deverá apresentar um desempenho acima da média. Além disso, pessoal, é interessante a gente entender que a Alupar ela passou por uma transformação no final do ano de 2022, onde ela está mudando ali o perfil da empresa, buscando ser uma empresa que seja mais atrativa para investidores que buscam dividendos. E quem falou isso para nós é justamente a própria empresa, onde ela comunica que no curto prazo ela pretende ser a ação mais atrativa para investidores que busquem dividendos. Bom, então nesse vídeo aqui a gente vai dar uma analisada aqui no resultado do primeiro trimestre de 2023 para tentar projetar um dividendo por ação para esse ano. E além disso, a gente vai abordar alguns pontos bastante estratégicos para você que é investidor de longo prazo de Alupar. Pessoal, nós vamos dar uma olhada também nos projetos que a Alupar vai entregar em 2024 e em 2025, com destaque para o sistema de transmissão de Manaus, que vai gerar uma RAP para a companhia de 366 milhões. Olha só que coisa interessante. Então esse ativo aqui vai gerar uma receita anual para a companhia próximo de 400 milhões. É algo que vai impactar também os dividendos no médio prazo. Pessoal, nós vamos falar também a respeito da Transmissora Brasileira de Energia, que é um ativo que a Alupar possui em parceria com a Taesa. E a gente sabe que a CEMIG ela anda fazendo vários desinvestimentos na Taesa. Será que com esse processo de privatização da CEMIG, a Alupar não poderia ser beneficiada com a aquisição da parte da Taesa nessa joint venture? É um ativo bastante estratégico que pode também impactar aqui os dividendos a longo prazo da Alupar. Só além dos dividendos, a Alupar é uma empresa que tem bonificado também os seus acionistas, permitindo que os investidores de longo prazo eles aumentem a participação no capital social da empresa sem pagar mais nada por isso. Lembrando que essa bonificação ela acontece justamente em função de uma reserva de lucros. Pessoal, por fim a gente vai fazer uma estimativa de dividendos por ação da Alupar no ano de 2023 e eu vou falar para vocês também qual que é o meu preço teto para aportes nessa empresa. Qual o preço que eu considero interessante olhando ali para um dividendo significativo já no médio prazo? Bom, pessoal, então todas essas vantagens estratégicas da Alupar, como a participação na TBE, uma perspectiva de crescimento nos proventos já no médio prazo e uma perspectiva também de um crescimento nos lucros, já que ela ainda tem grandes projetos para entregar no ano de 2024 e 2025. Todos esses pontos vão ser abordados nesse vídeo. Se esse vídeo te ajudar, eu peço que você deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. Cabe destacar que nada do que eu disser aqui é uma recomendação de compra ou venda de ativos, e a nossa intenção é trazer informação de qualidade para você mesmo realizar o estudo dessa ação. E se eu te ajudar, eu peço que você se inscreva no canal e deixe um comentário para fortalecer o nosso vídeo. A Alupar ela acaba contando com a recomendação de compra por parte de vários analistas, principalmente porque a empresa ela tem entregado um resultado formidável nos últimos anos. Ela tem conseguido crescer bastante a receita, principalmente porque ela tem estratégia de entrar nos leilões de transmissão e arrematar apenas os lotes que tenham realmente uma alta taxa de retorno. No período de 2018 a 2021, a empresa ela foi bastante agressiva nos leilões de transmissão, conseguindo garantir novas RAPs para o seu portfólio. Que dos investimentos feitos de 2018 a 2022, existem ainda aqui 3 concessões para serem entregues pela companhia, que é a TNE, a ELTE e a TCE na Colômbia. Interessante a gente destacar também que a TCE, pessoal, ela tem um prazo perpétuo, ou seja, ela vai gerar receita para a companhia enquanto a Alupar existir. E quando a gente considera esses 3 projetos que ainda vão ser entregues, a gente está falando aqui de uma receita anual próxima de 600 milhões, ou seja, um crescimento de praticamente 20% na receita da companhia para o ano de 2024 e para o ano de 2025. Uma imagem que demonstra claramente como a empresa tem sido agressiva nos leilões de transmissão a partir do ano de 2019 é justamente o crescimento das suas linhas. Olha só que coisa interessante. Então ela sai de 4.750 km em linha de transmissão em 2018, alcançando agora 8.129 quilômetros em linha de transmissão após 2022, ou seja, agora no ano de 2023, principalmente após entregar aqueles 3 grandes projetos. Além de crescer bastante no segmento de transmissão, a Alupar ela vem crescendo bastante também no segmento de geração. Basta ver a expansão da capacidade de geração desde o ano de 2016 até o ano de 2023. Então ela fecha o ano de 2016 com 550 megawatts. A gente está falando aqui de um crescimento de quase 60% na capacidade de geração num período de tempo aqui de 7 anos. E quando a gente fala do segmento de geração, é interessante a gente destacar que a Alupar ela se concentra mais em pequenas e médias usinas hidrelétricas, então ela não pega usinas de grande capacidade, então ela vai trabalhando nessas pequenas usinas. Normalmente ela faz a aquisição desse ativo com certo deságio, faz uma arrumação da casa e começa a extrair eficiência, então a gente vê esses ativos eles gerando valor para o portfólio da companhia. Pessoal, e essa estratégia de crescimento agressivo no segmento de transmissão e um crescimento mais moderado no segmento de geração, buscando sempre extrair
a eficiência dos ativos e buscando também taxas de retorno elevadas nos leilões de transmissão. Isso tem se traduzido num excelente resultado para a companhia. Basta ver o crescimento do lucro líquido a partir do ano de 2017. É realmente algo bastante impressionante. Então a gente pega 2017 fechando o ano aqui com 330 milhões de lucro líquido e fecha o ano de 2022 com 918 milhões de lucro líquido. Crescimento de praticamente 200% na lucratividade num período aí de 6 anos. Pessoal, vamos dar uma olhada agora no resultado do primeiro trimestre de 2023 e com base nesse resultado a gente vai tentar projetar um lucro por ação para esse ano, para saber quanto que essa empresa ela poderia pagar de dividend yield para nós. Pessoal, e quando a gente compara o resultado do primeiro trimestre de 2023 com o primeiro tri de 2022, a gente percebe que a empresa está conseguindo apresentar resultados sólidos. A gente está falando aqui de um crescimento de 11% na receita líquida, um crescimento de 11,4% no EBITDA e um crescimento de 20% no lucro líquido, conseguindo manter uma margem EBITDA aqui na casa dos 91%, uma margem bem elevada. Entretanto, quando a gente compara com o último trimestre de 2022, a gente percebe que a receita ficou praticamente estável. Houve um crescimento aqui no EBITDA, entretanto, o lucro líquido ele apresentou uma redução bastante significativa se a gente compara com o quarto tri de 2022. O que aconteceu para que houvesse essa deterioração no lucro líquido? Pessoal, quando a gente olha para a receita líquida, a gente percebe que houve um crescimento de 11% na comparação com o primeiro tri de 2022, impactado positivamente por 2 pontos. O primeiro deles é justamente o crescimento de 17,8 milhões, fruto de uma nova linha de transmissão que acabou entrando em operação. E o segundo ponto foi justamente o aumento aqui de 60 milhões, fruto do reajuste das principais receitas anuais permitidas. Então, anualmente, as receitas elas são reajustadas tanto pelo IGPM quanto pelo IPCA e, nesse caso, acabou gerando um aumento aqui de 60 milhões. Pessoal, olhando para o lucro líquido, a gente percebe que ele apresentou um crescimento de 20% na comparação com o primeiro tri de 2022, mas a gente sabe que na comparação com o quarto trimestre do ano passado, houve uma retração significativa nesse lucro líquido e a gente vai perceber, analisando o resultado aqui, é que justamente as despesas financeiras elas acabaram machucando um pouco a lucratividade da companhia agora no primeiro tri de 2023, principalmente em decorrência do custo da dívida. Então, essas empresas de energia elétrica que trabalham mais alavancadas, em cenário de alta na taxa dos juros, elas acabam tendo aqui um resultado financeiro um pouco negativo. A mesma coisa aconteceu com a Copel e também com a Taesa. E o X da questão aqui, pessoal, é justamente a parcela da dívida que está indexada ao CDI. Hoje a gente tem o CDI rendendo algo próximo a 14% ao ano e o IPCA rendendo algo próximo a 5% ao ano. Pessoal, e quando a gente analisa o comportamento desses 3 índices macroeconômicos nos últimos 12 meses, é que a gente percebe ainda mais o impacto dessa alta de juros no resultado financeiro da companhia, já que nos últimos 12 meses o CDI ele vem apresentando uma tendência de alta, acompanhando ali a taxa Selic, o IPCA ele está praticamente estabilizado e o IGPM vem em queda de 2,66%. Então, um dos índices indexadores aí das receitas da companhia, que é o IGPM, ele está vindo em queda, em contrapartida, boa parte da dívida está contratada no indexador que é o CDI, que só está crescendo nos últimos 12 meses. Então, justamente essa diferença ela vem machucando um pouco ali o resultado financeiro da companhia. Isso fica ainda mais claro quando a gente olha aqui para a composição da dívida, já que 1/3 dessa dívida está justamente indexada ao CDI. Entretanto, 50% da dívida está indexada ao IPCA. Então, justamente essa parcela do CDI que está pesando um pouco mais no resultado financeiro da companhia, já que a gente tem um CDI hoje rendendo algo próximo a 14%. Já a parcela da dívida que está indexada ao IPCA, isso aqui já não tem problema nenhum para a companhia, já que as receitas anuais permitidas da companhia, elas também são indexadas à inflação. De um modo geral, o resultado do primeiro trimestre de 2023 foi um resultado sólido, já que a empresa ela conseguiu manter uma receita praticamente estável, conseguiu apresentar um crescimento consistente aqui no EBITDA. Então, coisa interessante que a empresa ela vai conseguindo a cada trimestre aumentar o seu EBITDA. A margem EBITDA superior a 90%, uma margem muito alta. O resultado financeiro ele acabou machucando um pouquinho o resultado, mas nada com o que se preocupar, e a gente está vendo que a companhia está conseguindo também reduzir os níveis de alavancagem. E com a redução desses níveis de alavancagem e o aumento desse EBITDA, a tendência é que ela deve sim apresentar dividendos crescentes no médio e no longo prazo. E quando a gente fala de dividendos, é importante lembrar que a empresa ela reestruturou a sua política de dividendos no final do ano passado, justamente buscando ser a ação mais atrativa para investidores que busquem dividendos. Então, olha só como a empresa está buscando ali privilegiar o seu acionista. Com essa nova política de dividendos, a empresa se compromete a pagar no mínimo 50% do lucro líquido regulatório. Interessante porque a gente sabe que o modelo regulatório é o que melhor reflete a geração de caixa da companhia. E no que diz respeito à periodicidade desses dividendos, a companhia ela vai sempre buscar pagar trimestralmente aos seus acionistas. Então, ela vai ser uma empresa que vai estar gerando sempre aquela renda constante para sua carteira de investimentos que você pode utilizar para comprar mais ações. Só 2 pontos chaves para a gente entender a perspectiva de
de crescimento da Alupar no longo prazo. A primeira delas é justamente que a TBE, a Transmissora Brasileira de Energia, que é uma joint venture que pertence 50% à Alupar e 50% à Taesa. E a gente sabe que a CEMIG ela vem realizando vários desinvestimentos na Taesa. Caso a CEMIG ela decida realizar um desinvestimento na TBE, a Alupar ela teria direito de preferência na compra desses ativos. E são ativos estrategicamente importantes, porque a gente está falando aqui de mais de 2.500 quilômetros em linha de transmissão. Então são ativos importantes tanto no portfólio da Taesa quanto no portfólio da Alupar. Mas é claro que isso aqui, pessoal, é uma possibilidade e ainda é uma área cinzenta. Não dá para ter certeza se a Taesa vai querer de fato abrir mão desse ativo estratégico. O segundo ponto-chave para o crescimento da Alupar é justamente ela conseguir aproveitar as oportunidades agora no ano de 2023. Estou falando daquele mega leilão de transmissão que vai acontecer agora em junho. E nesse leilão, pessoal, com certeza a gente deve ver uma rivalidade bastante grande. Então, várias empresas concorrendo, como a EDP, Neo Energia, Taesa, Engie. E nesse caso, a Alupar ela tem uma característica de conseguir pegar ativos com a alta taxa de retorno. E se ela conseguir, mais uma vez, evidenciar esse nível de eficiência, o que a gente deve ver no futuro é realmente um dividendo que tende a crescer ainda mais. A gente sabe que a empresa está conseguindo reduzir aos poucos o seu nível de alavancagem, principalmente com EBITDA, que deve continuar crescendo no ano de 2023 e no ano de 2024, já que tem 3 grandes projetos ainda para ser entregue. Isso pode abrir espaço para a Alupar contratar mais dívida e garantir novas concessões para o seu portfólio e continuar crescendo essa receita anual permitida. Isso aqui é mais interessante até mesmo do que os dividendos imediatos. Então, caso a empresa ela se alavanque, ela deve dar uma retraída nos dividendos, mas quem está olhando lá para frente vai acabar sendo muito mais beneficiado caso a empresa consiga, de fato, aproveitar essas oportunidades que vão acontecer agora em 2023. Pessoal, então, considerando todo esse nível de eficiência da Alupar, considerando também um dividendo que vem crescendo nos últimos anos e uma perspectiva de lucro que deve continuar crescendo pelo menos nos próximos 2 anos. Quanto é que daria para a gente projetar de dividendo pago por ação no ano de 2023 da Alupar? Então fica comigo que a gente vai fazer uma estimativa bastante conservadora para tentar entender qual seria o ponto ideal de compra dessas ações, buscando ter um potencial de valorização e também um dividendo significativo para gerar renda passiva para você já no médio prazo. Então, de acordo com a nova política de dividendos da Alupar, ela se compromete a pagar no mínimo 50% do lucro líquido regulatório para os seus acionistas na forma de dividendos. E esse lucro líquido regulatório, ele fechou o primeiro trimestre de 2023 em 49 centavos por ação unit. Considerando então o resultado do primeiro trimestre de 2023, considerando também alguns pontos chaves como o crescimento do EBITDA, redução da alavancagem e alguns projetos que vão entrar em operação agora durante o ano de 2023 e um projeto importante que vai entrar em operação no ano de 2024. Eu fiz uma estimativa aqui conservadora de lucro líquido regulatório por unit de R$ 2,38. Com isso, a gente considera que ela poderá pagar no mínimo 50% desse lucro líquido regulatório na forma de dividendo. Então, a gente está falando aqui de R$ 1,19 por unit. Mas cabe destacar que no ano de 2022 ela pagou 80% do lucro líquido. E nesse caso, nós teríamos aqui algo na casa de R$ 1,90 por ação unit. Isso significa que se você comprar a ação nos preços atuais e a gente considerar que ela vai pagar pelo menos 50% do lucro líquido regulatório, a gente está falando aqui de um yield de 4,15%. Entretanto, se ela repetir o payout do ano passado e pagar 80% do seu lucro líquido regulatório, a gente está falando aqui de um yield próximo a 7% na cotação atual do ativo. Eu gosto de comprar ações, pessoal, com uma perspectiva um pouco mais positiva de dividendos, porque eu entendo que essa renda passiva ela é muito importante para o meu crescimento patrimonial a longo prazo. Só nesse sentido, o meu preço para aportes em Alupar, ele gira na casa dos R$ 23,00. Isso porque se eu considerar o mínimo que ela deverá pagar em dividendos, eu estou falando aqui de um yield próximo a 6%, um yield de 5,2%. E caso ela repita a pedida do ano passado de 80% do lucro líquido regulatório, a gente está falando aqui de um yield superior a 8%, que é um yield bastante interessante para uma carteira que é focada ali em dividendos. Mas cabe destacar aqui que a Alupar ela possui vários gatilhos de crescimento, como eu mostrei para vocês. A empresa está entregando projetos antes do prazo, ela tem uma taxa de retorno acima da média. Além disso, a gente tem a perspectiva da empresa conseguir realizar excelentes aquisições com esse leilão que vai acontecer em junho de 2023. E considerando todos esses pontos, a gente está falando aqui de uma empresa que tem condições de entregar tanto dividendos como crescimento no longo prazo. Então, uma empresa bastante sólida, de um setor perene, com receitas previsíveis indexadas aos principais índices macroeconômicos. Então, uma empresa muito sólida para ser base de uma carteira previdenciária. Atualmente, nos preços atuais, eu entendo que ela não está
pagando um bom yield. Entretanto, é uma empresa que eu sempre estou acompanhando e caso ela venha para casa dos R$23, vamos tentar fazer alguns aportes pesados para trazer ela para a nossa carteira de investimentos de longo prazo. Meu amigo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou no estudo desse ativo, eu peço que você fortaleça o nosso canal, se inscrevendo, deixando o like e também deixando um comentário nesse vídeo. Seu comentário é muito importante para nós. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.